TVC Rio apresenta Núcleo de Jornalismo. Apresentação: José Carlos Madureira. Agradecer a presença de todos presentes, agradecer as centrais sindicais, sindicatos, federações, todos os dirigentes que são essenciais para a estrutura que a gente vive hoje. Convivo com dirigentes sindicais desde o início da minha advocacia e sei a importância que é um sindicato na vida de um trabalhador. Agradecer a Dani pelo convite, fico muito feliz de participar dessa mesa. E é uma mesa que tem um tema extremamente complexo. Utopias em movimento, protagonismo das trabalhadoras e trabalhadores. E o que está em jogo no cenário que a gente vive hoje, né, é o trabalhador e a sua condição de ser humano. Porque o que nós temos visto ultimamente, e o desembargador Marcelo citou isso na abertura, né? É cada vez mais o trabalhador como um número, como uma... Ele perde a condição de pessoa, né? O desembargador Marcelo utilizou a expressão um macacão, né? Um uniforme, né? E é isso que a gente vê no nosso dia a dia de trabalho, né? Trabalhadores sendo dispensados por conta de uma planilha de Excel que lista, né, quem está acima desse custo do trabalhador tem que ser demitido, desprezando todo o histórico funcional da pessoa. Então, ele é um número, né? Ele não é mais um trabalhador, né? E o desafio que o sindicato tem, né, é seguir agregando essa classe trabalhadora cada vez mais desunida por força de uma meritocracia que acabou com a solidariedade no ambiente de trabalho. Solidariedade citada pelo desembargador Tadeu na palestra anterior. Não há solidariedade a partir do momento em que há uma política de metas em que cada vez mais o trabalhador tem que produzir e torcer para o seu colega não produzir para ele ganhar mais. Então, infelizmente, esse é o universo que a gente vive hoje. Então, diante desse cenário, né, agradeço o convite e passo a palavra ao primeiro, você, Paulinho. Mesa. Bem, gostaria de agradecer a Dani, cadê ela? Ao AB, ao Tribunal Regional do Trabalho, Ministério Público e às centrais sindicais por esse evento de hoje, a todos que estiveram aqui pela manhã e os que estão ainda até esse horário. E dizer que, para nós, esses eventos realizados com essa temática são muito importantes, porque a gente descortina, né, temas que, de certa forma, ficam muito longe, né, do dia a dia do trabalhador. Nós mesmos, às vezes, nós dirigentes, debatemos muito pouco esses assuntos, e eles estão acontecendo no nosso dia a dia de forma avassaladora. Na mesa anterior, na palavra do palestrante aqui, eu estava me lembrando do tempo que eu fui rodoviário, que eu fiz um acordo, eu entrei na justiça contra a empresa Itaú e nunca mais fui rodoviário. Meu nome foi parar numa lista negra.
tem... É sério, né? Eu estou vendo aqui rodoviários aqui, não é isso? Tem trabalhadores do setor naval e sabe muito bem onde ocorre, tem alguns estaleiros, que, né, Edson? Não é isso? A lista negra, né? E esse é o mundo do trabalho, do sistema que a gente vive aqui no Brasil. Eu tenho uma esperança de que a gente vai dar a volta por cima. Eu sei que o tempo aqui é muito curto, que não daria para a gente se adentrar no assunto, inclusive o que eu me programei para falar, entendeu, né? Está completamente fora do que eu estou falando agora, até porque esses assuntos foram debatidos ao longo do dia aqui. Mas eu tenho uma esperança muito grande de que a gente vai superar esse momento. Porque nós já superamos eles. Eu lembro das eleições de 1974, quando a oposição ganhou as eleições aqui no Rio de Janeiro. E, a partir daquele ano, né, os movimentos sociais, eles tomaram o protagonismo e, no final da década de 70, né, e nos inícios dos anos 80, né, a gente conseguiu vislumbrar, né, o retorno da democracia. E nós conseguimos enterrar 21 anos de ditadura no nosso país. Tivemos as eleições, né, livres, eleições diretas, e retomamos a democracia. E, a partir dali, entendeu, os trabalhadores, principalmente a classe trabalhadora, conseguiu ter liberdade para poder atuar nas suas entidades. Os partidos políticos do campo de esquerda conseguiram, né, dialogar de uma forma livre. Eu tenho essa esperança que a gente vai superar esse momento, porque o que nós estamos vivendo, de certa forma, entendeu, está deixando a gente muito atônito. A gente anda nas ruas, a gente tem medo até de proferir uma frase com receio de sermos atacados violentamente. Eu acabei de ver agora aqui que a UFRJ decidiu, de forma democrática, de forma unânime, enterrar lá dentro o programa Futuris, né? É uma dessas pautas que está colocada aí no mundo de hoje, essa doideira que é o Brasil. Um presidente que está revivendo o Figueiredo, né? Eu mando, prendo, mato e arrebento. Então, eu tenho certeza que a gente vai superar. Agora, é fundamental registrar aqui que, para nós, a questão da unidade, ela é para valer. Que é preciso entender que a gente, por si só, não basta. Que a unidade, ela pressupõe a construção de uma grande frente ampla das forças de esquerda, mas para além da esquerda, na perspectiva de construir uma nova maioria na sociedade, no sentido de derrotar o mais breve possível esse projeto que está em curso, que visa retirar direitos da classe trabalhadora que foram duramente conquistados. Eu registro que nós temos ainda muitas famílias que não conseguiram enterrar seus filhos que lutaram, né, para conquistar o que a gente tinha até recentemente. Essa questão da unidade e a perspectiva da frente ampla. A questão que está colocada nessa mesa aqui do mundo do trabalho, ela está inserida dentro de um contexto muito maior, que é a defesa da democracia. A defesa da democracia é uma das principais vertentes da luta política em curso no Brasil de hoje. Se a gente não tiver a compreensão de que a democracia está em jogo, que as liberdades estão em jogo, né, e que
derivado da falta de democracia, derivado da falta de liberdade de direitos, nós podemos ter, né, aquilo que foi os 21 anos de ditadura. Nesse sentido, entendeu, eu abro essa mesa aqui, entendeu, né, acreditando que sonhar é possível. Nós estamos jovens já há bastante tempo, né, mas não perdemos a capacidade de nos indignar e de sonhar com um mundo possível e melhor do que o que nós estamos vivendo aqui. Deixo aqui em nome da nossa central, a Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, o agradecimento, né, a todos aqui presentes, convocá-los para o dia 13, né, a estarmos nas ruas, a defesa da educação, mas fundamentalmente na defesa, né, de um país soberano, democrático e socialmente desenvolvido. Muito obrigado. Cumprimentar a todas e a todas, companheiros e companheiros, cumprimentar a mesa e parabenizar aqui os organizadores desse evento pelo excelente debate que aqui promoveram e cumprimentar também os palestrantes que estiveram aqui presentes pelo alto nível das palestras. Aqui nós aprendemos muito. Eu fico muito feliz quando tenho tempo de estar num lugar como esse e compartilhar com vocês esse aprendizado. Quero aqui fazer a seguinte, como o tempo é curto, sintetizar ao máximo aqui o meu pensamento. Eu vejo que a gente, para se manter vivo e com ânimo, nós temos que ter uma grande causa. E hoje, todos nós temos uma grande causa, que é resgatar a dignidade, a democracia, a liberdade do nosso país. Eu acho que não precisa uma causa maior que essa para nos dar ânimo para a luta. Eu tenho certeza que nós vamos superar esse momento que nós estamos vivendo. Nós que somos sindicalistas e que no dia a dia estamos na base ouvindo o trabalhador, os mais necessitados, sabemos a dificuldade que nós estamos passando. O que está sendo feito com o povo brasileiro é uma crueldade muito grande. E aqui, ao longo do dia, foi verbalizado com propriedade isso que está acontecendo com o nosso país e com o nosso povo. A grande utopia que eu tenho hoje é justamente isso. É ter a certeza que nós vamos vencer. Porque a sociedade, ela está em movimento constante. E se tudo que hoje nós construímos, um dia foi uma utopia, e nós conseguimos construir a democracia, o movimento sindical, os movimentos sociais, nós podemos construir um mundo melhor, um mundo que nós possamos nos orgulhar de não ter pessoas excluídas, morador de rua, lixo humano, como esse capitalismo selvagem hoje faz com a humanidade. Porque quem não tem poder de consumo nesse regime selvagem não passa de um lixo humano, porque não tem direito de ficar nem na rua, porque eu já vi no Rio de Janeiro um soldado com a espada cutucar o trabalhador deitado o trabalhador sim, deitado na calçada, porque nem ali ele podia ficar, tinha que ficar circulando. Então veja a que ponto chegou a humanidade. Então essa é a minha utopia.
nós construímos um mundo melhor para todos nós. E enquanto a gente puder se indignar, esse mundo é possível. E momentos como esse me dá a certeza de que nós podemos sim dar a volta por cima. Deixo aqui a minha esperança e o meu abraço a todos vocês. Muito obrigado. Eu já tive na parte da manhã um espaço cedido pelo meu amigo Tião, aqui da presidente da Nova Central, uma oportunidade que eu pude expressar em alguns momentos a minha preocupação com o futuro, não só do movimento sindical, mas também com a vida da Justiça do Trabalho e o próprio Ministério Público. Eu tenho a dizer para vocês, o Rio de Janeiro, a nossa cidade linda, foi a mais prejudicada em todo o Brasil com relação ao desemprego. Eu fui dirigente, na década de 80, do Sindicato dos Metalúrgicos do Rio de Janeiro, que era o segundo maior sindicato da América Latina em representação. 250 mil trabalhadores estavam nesse Rio de Janeiro, 4 estaleiros funcionando com a média de quase 30 mil cada estaleiro. E você passa hoje na Ananeri 152 vê esse sindicato fechado, construído pelos trabalhadores metalúrgicos na década de Getúlio Vargas, que cada um colocou um tijolo para construir aqueles 7 andares de representação sindical no Brasil. Passa hoje lá fechado o sindicato. Isso sem contar com as próprias obras do Rio de Janeiro, mais de 400 obras paralisadas, desde 2016. Nós estamos há 3 para 4 anos, praticamente, com o Estado falido. Isso tem uma grande culpa das responsabilidades dos nossos governantes, está aí. Infelizmente, a nossa oposição ainda não alcançou o número para combater isso dentro do Senado nem da Câmara Federal. Infelizmente. Se tivesse alcançado, com certeza, as coisas não estariam como estão no Brasil. Quando eu falo Rio de Janeiro, nós somos cariocas, somos do Rio, vivemos do Rio, respiramos essa cidade e a gente quer o bem para todo o Brasil, mas a gente quer também muito para o nosso Estado. Então eu acho que a pedra fundamental foi lançada hoje aqui nesse primeiro encontro, junto com essa unidade com o Ministério Público do Trabalho e a Justiça do Trabalho, que abriu esse espaço para nós iniciarmos em conjunto, dentro de uma unidade, como colocou muito bem aqui pelo Paulinho, que é fundamental que todos nós estejamos unidos para que a gente possa, com certeza, combater essa situação que hoje assola o nosso Estado, o nosso país. Foi dito aqui que 59 milhões votaram nesse governo, de repente alguns deles, até sindicalistas, eu não duvido muito, mas de repente acreditando que as coisas poderiam ter uma mudança radical, mas não radical em prejuízo, radical com a manutenção do Lava Jato, com a manutenção acabar com a corrupção e principalmente a geração de emprego, que era o que mais nós brigávamos, lutávamos com as vidas das ruas por diversas vezes, brigando pelo reemprego no Estado e no país. Isso não aconteceu. Então agora eu acho que é um momento de nós, como foi já dito aqui, reinventarmos. É o momento de nós, dentro dessa reinventação, a gente entrar dentro de uma unidade forte, sólida, e partirmos para o ataque. Não tem como, nós não podemos mais ficar de braços cruzados, esperando cair do céu o quê? O que vai cair do céu? Nós temos que assumir a responsabilidade que nós temos que fazer. Não podemos mais ficar calados a essa situação toda que está acontecendo. Para mim,
Esse governo está sendo o pior, o pior dos piores governos em 7 meses de governo. Já deu as caras. E se nós não fizermos o que precisamos fazer, com certeza o rolo compressor está na porta, como eu já falei aqui hoje cedo, vai passar e nós não vamos ter como mais lutar, porque vamos continuar cada vez mais fracos e vão tomar nosso espaço. E aí vai acabar mesmo. Aos poucos estão fazendo, aos poucos estão terminando, exterminando o movimento sindical. E nós estamos sentindo isso já há algum tempo. A reforma trabalhista foi uma delas que já deu uma paulada. Mas antes da reforma trabalhista, as coisas já vinham acontecendo por baixo dos panos, nas madrugadas, nas votações em Brasília. Sempre nas madrugadas, onde já não tinha nem número de pessoas, ia lá, passavam as PECs de interesse daqueles que eram para prejudicar o movimento sindical, para aproveitar, de repente, o silêncio do movimento sindical e entrar com um pedido, com diversos projetos de desorganização para tentar nos enfraquecer cada vez mais. Ou nós caímos na real, ou nós cruzamos o braço, deixamos passar e vamos morrer, como estamos quase morrendo. É um momento, eu acho que esse momento é de suma importância que está acontecendo hoje. É o primeiro encontro de outros que com certeza virão, mas nós precisamos, com certeza, de ação. Ação, companheiro. Falar é fácil. Discurso bonito, estou cansado de ouvir. O problema são ações. Então, encerro aqui, deixo essa mensagem para os que ficaram, que de manhã estava cheio, mas para os que ficaram, que esse é o nosso pensamento da unidade acima de tudo. O momento é esse, e da unidade não só do movimento sindical, não, da unidade com o Poder Judiciário e o Ministério Público também se somar à nossa luta. Muito obrigado. Quero primeiro parabenizar, né, a coordenação do evento, dizer da nossa satisfação de ver uma hora dessa ainda plenário, bastante gente, não é comum isso. Não dá para discutir o tema em 3 minutos, eu pretendo não usar nem os 3 minutos. Eu quero complementar a minha fala de manhã, que eu cedi para os companheiros, eu tinha me programado para falar 20 minutos, falei 10. Então, agora, em 2 minutos, eu quero sintetizar o que eu não disse de manhã. Até porque o Marquinhos, depois, na sequência, eu dei a palavra para o Marquinhos e ele falou algo que eu não complementei na minha fala. Dentre as possibilidades que dependem exclusivamente do movimento sindical para reagir, no nosso entendimento, nós temos um momento inverso do que se fez nas últimas 2 décadas, que foi uma política de desmembramento, de dissociação de categorias para categorias mais específicas. Nós abandonamos, de certa forma, até por uma indução de portarias ministeriais, a 186, por exemplo, que induziu o movimento sindical a se organizar de forma aqueles sindicatos que tinham as suas atividades similares e conexas junto, que fossem desmembrados para categorias específicas. Então, o que a gente já percebe nesse primeiro momento, que uma das reações que teremos que ter é nos reaglutinarmos enquanto categoria, no máximo possível, para angariar forças. Então, eu acho que isso é fundamental. Esse movimento já tem corpo a nível nacional de reorganização do movimento sindical a partir de categorias que têm as suas atividades similares e conexas num único sindicato. É uma das possibilidades que a gente tem de reagir. Eu esperava que o doutor João Carlos ficasse aqui, que eu fiquei um pouco tenso com algumas coisas que o doutor João Carlos colocou, como se nós tivéssemos hoje, diante dessa crise, um poder absoluto de angariar sócios. A representatividade do sindicato depende dos dirigentes sindicais. Até antes da reforma trabalhista, a pressão que o setor patronal já exercia em cima dos trabalhadores era imensa.
com a reforma trabalhista, eles ficaram com poder absoluto. Não há campanha de associados se o patrão não quiser. Quando eu me referi de manhã que nós tínhamos que discutir se nós nos tornaríamos no futuro associação ou se nos manteríamos como sindicato, eu dei o exemplo da contribuição. Depois o desembargador Alckmin veio falando também desse tema, fazendo comparações, inclusive, de decisões que já tem nesse sentido. Mas, olhem, nós temos que ter muito cuidado, porque aí tem uma pegadinha. Porque se formos por esse caminho de que a negociação coletiva se aplica aos associados, basta o patrão oferecer, diferente que o desembargador falou de manhã aqui, não na mesa que nos antecedeu, basta que o patronal pague uma coisinha a mais para quem não é sócio, para desfiliar e acabar com o sindicato de vez. Depois que ele fizer isso, aí ele paga o que quiser. Então nós temos que ter muito cuidado. Eu acho que nós temos que encarar o Judiciário, o Ministério Público, e temos que estabelecer contribuições razoáveis para toda a categoria. E vamos provocar o Judiciário, porque eu entendo que as deliberações do Ministério do Trabalho, tanto quanto as OJs do TST, tem que ser revista à luz da reforma trabalhista. A gente não pode levar em consideração, na hora de fechar o acordo coletivo, normas que foram baixadas pelo TST no que diz respeito às contribuições, à luz da legislação trabalhista antes da reforma. Nós temos que provocar o Judiciário, posterior à reforma, qual será a posição deles. Acho que essa é uma das indagações que gostaria de deixar aqui para a reflexão de todos os companheiros. Muito obrigado pela oportunidade. Bem, represento a Central Única dos Trabalhadores, mas também sou do Movimento Humanos Direitos e, no momento, na atual conjuntura, tudo que nós não temos e que está em risco são os direitos humanos, a nossa democracia, a nossa liberdade. Não só a liberdade como dirigente sindical, mas também a liberdade de expressão. Quero voltar um pouco atrás, eu sei, dentro do pouco tempo que tenho, que nós estamos hoje aqui porque houve um golpe neste país, porque tivemos uma presidenta que foi eleita com mais de 59 milhões de votos, deposta. E deposta porque muitos de nós da esquerda não fomos corajosos o suficiente para sair às ruas e para lutar. E hoje nós estamos aqui pagando um alto preço. Talvez ainda haja tempo para que possamos nos reerguer. E isto será possível a partir do momento que a esquerda, que as nossas centrais sindicais, embora tenhamos divergências, trabalharem de forma unificada. Nós temos que ter unidade, pelo menos na luta. Se a luta não nos unificar, não haverá formas de reerguermos os nossos sindicatos, de reorganizarmos os nossos sindicatos e as próprias centrais sindicais que hoje estão em estado praticamente de morte, que é isso que está acontecendo. Agora, este também é um momento para não deixarmos para trás esse processo do impeachment e a história da Lava Jato, porque se nós estamos hoje aqui é porque a Lava Jato, apesar de vir com a proposta da caça à corrupção, ela também destruiu a indústria deste país e favoreceu o capital internacional. E não podemos fechar os olhos diante disso. Infelizmente, não. Então, temos que ter a coragem de entender o que está acontecendo, esse conluio com a mídia, porque é a mídia que entra em nossos lares todos os dias e é ela que transformou a esquerda e os sindicatos em inimigos deste país, de manhã, de tarde e à noite. Então nós temos que entender isso, para que possamos entender o que estamos vivendo hoje, esse estado de barbárie por um governo fascista e um governo que caça literalmente a esquerda, os sindicatos, os trabalhadores, os estudantes, que odeia as artes. Então nós temos que lutar contra este governo. Agora,
acredito sim que nós encontraremos o caminho. A Central Única dos Trabalhadores acredita nisso. Por quê? Porque a base nossa é forjada na resistência. Já tivemos outros baques, mas levantamos. Então não é nenhum fascista que vai nos derrubar. Nós até estamos um pouco vergados, caídos. O Brasil está doente, os trabalhadores estão doentes. O movimento sindical está doente, mas vai se curar. E com a ajuda de todos, de todas as centrais aqui presentes, nós vamos unificar a nossa luta e nós vamos vencer este momento de barbárie. Então, esta é a fala da Central Única dos Trabalhadores. Luta, luta e luta, não tem outra saída. Estamos filiando, sim, muitos trabalhadores nas bases dos nossos sindicatos. Continuaremos filiando porque é a única forma de resistência, a única forma de mantermos vivos os nossos sindicatos. E vamos vencer este momento de barbárie, este momento de dor e de escuridão. Muito obrigada. É um privilégio estar aqui sentado à mesa junto de pessoas de lutas que têm histórias. E uma honra para mim estar aqui representando a minha presidenta, a Maria Bárbara da Costa, e também uma mulher que tem uma história muito digna na luta do trabalhador, não só do estado do Rio de Janeiro, como de todo o país. E de estar ao lado da minha companheira Virgínia Berriel, companheira de luta, telefônica, jornalista, e junto nós encaramos, não sei se alguns de vocês ainda estão lembrados, Antônio Carlos Magalhães com greves históricas. Nós não tínhamos medo de ir para a rua. Nós conseguimos mobilizar, ela já disse, jornalista, através de comunicação, a Assembleia com 15, 17 mil trabalhadores no Sambódromo. Fizemos marchas históricas da Candelária para a Cinelândia. E foi a luta, era um momento ainda muito rígido que na época da ditadura. E também está aqui ao lado, apesar que todos aqui da mesa são ilustres, mas eu vou sintetizar duas pessoas. O companheiro Eusébio, presidente do Sindicato dos Frentistas, que junto com o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público Federal, junto com a fiscalização do MTE, acabou com uma grande coisa que era nesse estado nosso aqui, hoje no país, que é o trabalho infantil, o imposto de combustíveis, a prostituição infantil. É uma bandeira que me dignificou e na qual faço parte do fórum. E aí, para não se agigantar muito, né, vamos falar agora do tema principal, que seria a utopia, os movimentos, protagonismo do trabalhador e da trabalhadora. Vou tirar o termo trabalhador e trabalhadora, vou falar ser humano. E para falar disso, todos nós vimos recentemente a declaração de um senhor presidente da República em abraçar o trabalho infantil. Já tem PEC no Congresso Nacional para votar o trabalho infantil aos 12 anos. Eu vi um presidente do Tribunal Superior do Trabalho, Dr. João Darzalém, chorar que foi trabalhador infantil e que não tinha orgulho nenhum de ter sido trabalhador infantil. Eu vi aquele indiano Kailash Satyarthi, um engenheiro que ia nas madrugadas sombrias dentro das minas na Índia resgatar crianças que estavam trabalhando. Gente, isso é um retrocesso. É um retrocesso. Mas para falar disso tudo, a gente tem que entrar na questão da economia, a economia miserável que hoje está se instalada nesse país. É a economia miserável e insignificante. Nós somos 5.800.000 catalogados. Eu tenho sempre, assim, vejo com desconfiança os dados do IBGE, porque talvez tem lugar que o nosso IBGE não atenda. Hoje nós somos 40 milhões de subempregos e 14 milhões de trabalhadores desempregados, segundo o IBGE. E temos
que de 17 em 17 minutos nesse país tem acidentes graves. São 19 vítimas de trabalhador fatais por dia. Onde que está esse protagonismo? Onde está a valorização? Aonde vem a utopia, que é o estado completo de felicidade e harmonia, que seria o trabalhador ter um trabalho digno, ter direito à cultura, ter direito a uma mesa farta, ter direito à educação, e nada disso acontece nesse país. Então, fiquei um pouco assim desprivilegiado, mas eu estou terminando. Vocês vão ter a hermenêutica do pensamento livre e o pensamento social. Hermenêutica significa interpretação, e vocês reflitam naquilo tudo que foi dito aqui durante o dia, e que essa mesa de trabalhadores, que realmente também está no seu dia a dia na luta. Agradeço a todos vocês aí. Muito obrigado. Alex vai fazer a leitura. Vamos à leitura da Carta do Rio de Janeiro, em defesa dos direitos humanos, de organização sindical e negociação coletiva. É possível perceber claramente no Brasil de nossos dias um projeto que visa, no mínimo, inviabilizar as organizações sindicais como atores sociais relevantes para a construção de projetos emancipadores para o país. É clara a intenção de suprir desses grupos a possibilidade de levar ao debate público sua perspectiva e projeto de vida. A ação sindical é um instrumento indispensável para a geração de direitos para todas as pessoas que trabalham por qualquer forma de contratação. As centrais sindicais brasileiras vêm exigir a imposição de limites à desumanização das relações de trabalho, a urgência em se concretizar a Constituição de 88 e a normativa internacional trabalhista e dos direitos humanos. Inúmeras alterações foram introduzidas pela Lei 13.467 de 2017, através da reforma trabalhista, aprovada sem debates sérios, em menos de um ano pela Câmara dos Deputados, pelo Senado Federal e sancionada pelo ex-presidente Temer, apesar de reprovação de diversas associações de juízes de trabalho, de procuradores do trabalho, de auditores fiscais do trabalho e de sindicatos de trabalhadores, das centrais sindicais e do próprio Ministério Público do Trabalho. Todos diferentes desenhistas das instituições trabalhistas. Imposta de forma antidemocrática e sem um debate amplo, aberto e transparente, a reforma trabalhista precarizou as relações de trabalho com o aumento das forças contratuais, contrato temporário por prazo determinado, terceirização, contrato intermitente, contrato de autônomo, contínuo e etc. Criou obstáculos para o acesso à justiça. Buscou subverter as negociações coletivas de instrumento de conquista de melhores condições de trabalho e de vida para meio privilegiado de supressão de direitos. Suprimiu de modo abrupto o financiamento das entidades sindicais. Pretendeu estabelecer a individualização das negociações, no caso de empregados com nível universitário e salário mensal igual ou superior a 2 vezes o limite máximo dos benefícios do regime geral da Previdência Social. Impôs restrições à atividade hermenêutica e interpretativa das normas coletivas e da legislação de trabalho pelos juízes, dentre outros retrocessos agravados pelas sucessivas medidas posteriores. O arranjo imposto de forma antidemocrática tem potencial para agravar antigas dificuldades de institucionalizações de plena liberdade sindical do Brasil e de efetividade dos direitos até então conquistados. A precariedade é desagregador em si, dificulta a criação e o fortalecimento de laços de solidariedade, o sentimento de pertencimento, a organização coletiva necessária para diminuir a brutal assimetria existente nas relações entre o capital e o trabalho. Este primeiro seminário reforça o nosso compromisso de diálogo permanente e a nossa união em defesa da democracia e somando ao movimento popular de reação às desregulamentação de direitos trabalhistas, expressamos nossa resistência coletiva ao golpe e à barbárie. Rio de Janeiro, 8 de agosto de 2019, Central Única dos Trabalhadores,
Força Sindical, União Geral dos Trabalhadores, CSB, Central dos Sindicatos Brasileiros, Nova Central Sindical dos Trabalhadores e Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, CTB.